Mas a maneira certa de interpretarmos o texto bíblico é, primeiro, a gente entender em que contexto o texto está inserido, para que possamos ter mais clareza ao examinar a palavra de Deus e na aplicação da palavra de Deus. E o contexto no qual 1 Coríntios capítulo 11 está inserido é um contexto que fala sobre idolatria. Eu venho pregando aqui no último mês muito acerca disso, e eu tenho falado desde a primeira terça-feira do culto da palavra, que na cidade de Corinto havia ali muitos templos pagãos, e havia ali um templo que era um templo destinado a Afrodite. Afrodite, ela era considerada como a deusa da fertilidade. E no templo de Afrodite tinha-se, diz a história, mais de 1000 prostitutas cultuais que se relacionavam sexualmente com os adoradores do templo, com os homens que iam prestar adoração naquele templo a Afrodite. Uma curiosidade que até hoje eu não tinha prestado atenção, confesso que eu não sabia, é que a maioria das prostitutas cultuais que se prostituíam no templo de Afrodite e com os homens daquela cidade, a grande maioria delas tinha a sua cabeça rapada, porque este também era um sinal do que aquela mulher era. Ela era uma prostituta cultual ou era uma mulher de vida fácil, uma mulher que talvez havia traído o marido, feito coisa errada. Então eles rapavam a sua cabeça como sinal de vergonha, como para que todos soubessem o que aquela mulher era, qual era a conduta daquela mulher naquela cidade e diante do povo. Dito isso, no capítulo 11, versículo 3, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz assim: quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Aqui no versículo 3, Paulo, ele já está voltando a mente do povo a se lembrar que lá em Gênesis, no capítulo 2, foi assim que Deus fez. Se você quiser ler ali em Gênesis capítulo 2, só para refrescar sua mente, vamos ler Gênesis 2, versículo 18, que diz assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma disjuntora que lhe esteja como diante dele. Versículo 20, e Adão pôs nome a todo gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não achava disjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então o apóstolo Paulo, ele está estabelecendo ali critérios baseado em Gênesis capítulo 2. E ele vai reforçar isso nos versículos 7 até o versículo 10 deste capítulo 11.
Vamos ler, versículo 7, olha o que Paulo fala. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão, porque o varão não provém da mulher, mas a mulher provém do varão, como está escrito em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Portanto também, versículo 9, o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Versículo 10, portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio. Esse sinal de poderio aí é um sinal de poderio do homem, por causa dos anjos. O que Paulo quer dizer com essas palavras é que a mulher de Corinto, a mulher que servia a Deus na igreja de Deus em Corinto, ela deve e deveria ser submissa a seus maridos, como a Cristo. Ele queria que a sociedade daquela época soubesse que as mulheres cristãs eram submissas a Cristo. Porque quando a mulher cristã é submissa a Cristo, ela é submissa também ao seu marido. Então ele queria deixar isso bem claro, bem exposto